Bom, gente, feliz 2022, né? Se a pandemia vai melhorar ou não, vamos ver. Enfim, nesse retorno, acho que antes de voltar com as aulas de fato, o que eu queria fazer com uma aula de resgate, uma vez que a gente ficou ali coisa de um mês e meio afastado, é sempre lembrar a visão que eu tenho da oitava fase e ficar 8 horas com vocês, seja em sala, remota, etc., mas ficar praticamente quase metade do tempo com vocês, né? Então, uma coisa que tem, que eu sempre, na medida do possível, resgato, isso aqui é o projeto do curso, é que tanto temas transversais quanto projetos integradores, seja qual for o nome, no quarto ano, que é a questão de capacidade empreendedora, etc, 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 que é uma ação a ser feita principalmente pela área de TED. E uma coisa é nunca fazer isso dissociado do que é lá da cultura geral, que isso é uma coisa que acontece, ou que deveria acontecer nos anos anteriores. Vocês podem ver que sempre é esse pessoal que é da cultura geral. Então não é fazer uma quebra ali no último ano, fazer um produto, etc, etc, etc. Tanto é que isso fica claro, se vocês olharem, vão lá, essa é a página. Não tem número de páginas esse negócio? Tem. Em algum lugar tem, página 15, onde vocês podem ver mais ou menos a visão do projeto integrador, embora eu não use mais esse termo, até porque eu acabo fazendo só junto com vocês. De qualquer forma, sempre me pareceu fazer alguma coisa que pudesse abraçar muito mais conceitos que estão apenas associados à disciplina de arco, à disciplina de TIP. E isso eu fiz fazendo um resgate de uma empresa que eu gostei muito de ter trabalhado, que foi a Roblox, uma empresa de jogos aqui, porque eu via numa mesma sala gente de diferentes formações, diferentes níveis de conhecimento, de diferente de tudo. Então tinha gente com curso superior, sem curso superior, gente com excelente em várias áreas, e o pessoal conversava muito. E isso me chamou muita atenção com o pessoal, principalmente de informática em geral, TI, programação, etc., mas o pessoal mais, vamos chamar aqui, mundo de exatas, conversava muito bem com o pessoal de artes, artes visuais, pessoal de música. Então eu via o compositor da música falar bem com o pessoal de programação, que falava bem com o pessoal de redes, que falava bem com todo mundo, e isso me chamou muita atenção. Então eu sempre que eu pude, eu queria trazer isso, porque esse mundo de jogos eu conseguia ver muito bem essa mescla numa mesma coisa, assim, para gerar o mesmo produto, né? Vamos começar a falar produto, ou resultados, então assim, e isso era uma outra coisa que o pessoal fazia e fazia com gosto, só fazia porque achava legal. Bom, e à medida que eu fui fazendo os projetos, eu via que alguns tinham mais aceitação, o pessoal gostava mais do resultado, embora ele fosse mais trabalhoso, e jogo era uma coisa que fazer isso, ele era muito mais sofrido de fazer, porque ele era mais complexo que em relação aos outros, era mais difícil de ver um resultado final, porque envolvia muito mais etapas, mas no final o pessoal gostava muito mais. E aí, à medida que eu fui fazendo isso várias vezes, foi lá, por isso que eu faço tantas vezes o resgate, foi em 2020.2, porque nesse semestre particular eu fiz uma coisa que foi completamente contrária aos outros semestres. Eu praticamente não tinha contato com a turma, onde eu só produzi material. Por um lado, ficou bom porque teve um material a ser produzido, e eu tinha até um certo contato com eles, mas eles não interagiam na aula. Agora, por outro lado, é, isso ficava dissociado. Então, quem assiste apenas aos vídeos produzidos ali vai achar que eu simplesmente fui fazendo material sem um contato com a turma, porque na verdade foi o contrário. O pessoal me dava muito subsídio de como fazer e eu ia produzindo, eu ia mudando. E chegou mais ou menos nessa regra. Isso é um ponto, tá? Porque no fundo, quando eu monto esses projetos, eu sempre estabeleço uma linha média, mais ou menos para onde a gente vai caminhar, e eu coloco picos de máximo e de mínimo, que ainda são aceitáveis. O que seria o máximo? O máximo seria a gente vir num Itch da vida, que é um site para jogos independentes, criar uma jam, ou seja, um evento onde a gente vai publicar os jogos e colocar os jogos no ar. E a gente vai colocar os nossos jogos e o pessoal vai jogar e dar nota e avaliação, etc. Isso é a nota final. Então, isso seria o nosso mundo ideal, que é uma coisa perfeitamente possível
caso a gente não tivesse pandemia, não tivesse Enem, não tivesse vestibular, não tivesse um monte de coisa que a gente sabe que vão afetar positiva, negativamente, mas vão afetar o nosso calendário. Certo, ok. Então a gente vai colocar um ponto lá em cima ou um ponto lá embaixo. E o que está acontecendo, uma vez que a gente teve com recesso, férias com recesso agora no meio, teve mais um monte de coisa acontecendo, que foi o Enem, vestibular, agora o vestibular também da UDESC. Então, o que temos na prática é que a gente tem que rever algumas coisas para que seja possível gerar um resultado visível, o que a gente chama de MVP, né, que é o mínimo produto viável. Ou seja, a gente vê alguma coisa com resultado relativamente possível, né, dentro do nosso calendário, uma vez que a gente reduziu essas 3 semanas, então o que realmente dá para fazer? Diante disso, como você já deve ter reparado, isso é uma coisa que eu estou fazendo várias e várias vezes, eu tento, na medida do possível, adaptar o conteúdo para vocês para que ele fique melhor e eu vou mexendo nesse calendário. Dá a impressão que eu fico produzindo coisas aleatórias ou coisas desconexas, mas não é exatamente o caso. O que acontece é que eu tento, ao longo do semestre, gerar um produto, vamos chamar assim também, que é uma apostila, um outro material, embora todos eles tenham uma certa conexão. Só que o erro é que se alguém faz isso com regularidade e uma vez que ainda estamos em formato de NP, eu não posso forçar essa regularidade, se alguém mantiver essa regularidade, vai ver, acompanhando aqui todas essas tarefas, que eu faço essas pequenas movimentações, porque, como eu falei, eu tenho uma linha mestre, mais ou menos um objetivo a chegar, mas a gente pode oscilar para cima ou para baixo. E essas oscilações vão impactar no material. Ou seja, como a gente teve aquela redução das 3 semanas, então eu resgatei um material que estava bem compactado e bem direcionado e tinha código, tinha comentários, tinha vídeos, ou seja, para fins pragmáticos, ele tinha, na minha visão, o material mais adequado para quem tem prazo mais curto, que é o nosso caso agora. Então a gente tem até o final de fevereiro para fazer essa entrega. Então eu lancei para vocês, tanto é que está aqui em 10 de janeiro, eu lancei para vocês para fazer nessas 3 semanas finais de janeiro as entregas 1, 2 e 3, consideradas aqui semanas 1, 2 e 3, que é exatamente isso, entregas 1, 2 e 3. E para agora, conversando com o pessoal que foi lá na segunda-feira, que a gente não tinha nem começado o semestre ainda, mas eu já estava me antecipando, uma vez que eu estava querendo fazer essas modificações, é justamente isso. Eu vou passar para vocês agora mais um calendário que para as próximas semanas a gente vai fazer cada entrega valendo uma semana, certo? Então agora a gente vai fazer nessa semana aqui seria o equivalente a entrega 4, tá? Deixa eu até abrir para vocês verem o que se refere basicamente, que é a questão de DNS, ver onde vai estudar, fazer um curso de Node, que provavelmente vocês já fizeram lá do Rocket City, a questão de URL, de endereços. Isso é só um de preparação, uma vez que a gente está retornando às aulas, vendo como é que está acontecendo, vendo material, etc. Então é vamos chamar assim, uma semana mais tranquila. Então quem já for fazendo, já faça isso, porque a semana 5, a entrega 5, vai ser a nossa segunda semana aqui de fevereiro, ela é um pouquinho mais trabalhosa porque a gente vai começar a parte do servidor, certo? Então a gente estava fazendo a parte do cliente, a ideia é que a gente pegue essa semana aqui de volta, termine a parte cliente, ela fique redonda, a gente veja parte de atendimento, feche, deixe isso redondo. Semana que vem a gente vai fazer a parte do servidor, embora isso pareça muito mais complexo, não é, tá? Como eu falei várias vezes para vocês, eu estou preocupado lá no MVP, no pacote básico, que vocês saibam e dominem pelo menos os protocolos que são SSH, DNS, HTTP, com muito mais ênfase, claro, em HTTP, porque a gente vai fazer cliente, servidor, etc. Mas é entender eles em funcionamento. E uma forma de fazer isso é materializar esse conhecimento através do jogo, onde eu tenho um jogo que ele tem uma parte cliente, que é a mecânica lá com o phaser,
a parte servidor, que a gente vai ver a parte do Node, tanto é que é por isso que a gente tem que estudar um Node agora, estudar DNS, URL, endereços, para que a gente entenda HTTP, tanto é que está aqui, ó, estudar HTTP, a gente bota um servidor no ar, o código está pronto, tá? Então não tem, a gente não vai criar um servidor, a gente só vai pegar um código e aplicar, então vou mostrar para vocês como é que bota um servidor básico de Node, roda o cliente, faz uma conexão, é relativamente tranquilo quando a gente tem um código pronto. E lembrando, eu não quero que vocês virem programadores, eu quero que vocês usem o código para aprender a matéria, antes de mais nada, tá? Isso é importante, nosso MVP. Para que na entrega 6, vamos lá, a gente faça pelo menos alguma coisa de HTTPS para poder fazer o jogo funcionar, porque aqui a gente vai fazer o salto para colocar o áudio. Então esse é um ponto onde a gente vai colocar o áudio de fato, que era o 6, né? E no 7 a gente entrega, que é o final de fevereiro, a gente entrega uma versão 1.0, que é a versão para computador de mesa, para a versão desktop, que é usar o teclado. Para quem quiser, daí já pode avançar para 8, tá? É relativamente simples, tá? Fazer uma versão para celular, só tem que criar os botões, os sprites ali para interagir e transformar ele no PWA. Gente, vou botar um arquivo a mais, tá? Às vezes a gente fala que parece uma coisa muito mais complexa, mas é só colocar um arquivo mais, que é um manifesto, que ele descreve como vai funcionar o jogo, né, qual o ícone, qual o nome, etc., para que ele vire um aplicativo a rodar no Android, especificamente, né, a família Chrome, não só Android, mas família Chrome. E família iOS até vai, mas não é uma coisa assim que fica tão na cara. Porque, caso dê certo, a gente ainda tem um ponto médio, que é o meu objetivo, que é realizar uma feira virtual. Aí é basicamente o pessoal acessar o jogo, ou só o meu filho, né, que seria o beta tester, ele jogar, ver o que ele acha, etc, para dar nota. Então, isso ainda eu estou objetivando para o final de fevereiro, todo mundo ter o seu jogo publicado, pelo menos com 2 jogadores, com áudio, tá? Que são essas tarefas. Volto a dizer, muito do código do servidor e do áudio está pronta, é só copiar e colar. Não estou preocupado que vocês façam esse código, só quero que vocês consigam encaixar no jogo de vocês. E se tudo der certo, fazer uma feira de virtual. Só para vocês terem uma ideia, esse semestre não teve a feira. Inclusive está aqui no questionário, não teve, a gente manteve o MVP, fez a entrega mínima, ponto final, etc. Por causa disso, então, a apostila que eu estava fazendo, que era para fazer um resumo, mais ou menos disso, isso ela estava acontecendo até dezembro, tá? Quando chegou em dezembro, eu estava produzindo material sobre HTTP, sobre o que eu ia falar depois sobre o WebSocket, sobre o RI, são coisas que vão funcionar. Ela vai entrar em pausa, eu não vou mais produzir, tá? Vários alunos na segunda-feira perguntaram que tinha vídeo, tinha material, tinha playlist, tinha isso, tinha Kanban, tinha muita coisa já. Então, assim, chegamos num ponto em que tem muito mais material já produzido para ser consumido do que tempo hábil para a gente realmente usar esse material na disciplina. Ou seja, essa apostila ela ainda é útil por 2 motivos. O pessoal do Twine, se quiser, pode pegar o código. Eu sempre tento colocar exemplos. É, uma das coisas que eu fiz no código fonte é mostrar de um jeito o mais didático possível, né, na medida que eu tentei, fazer um jogo que ele possa se bifurcar em 2 linhas para que possa ter 2 jogadores simultâneos, eles têm que interagir entre si para justamente mostrar como 2 jogadores podem fazer uso ao mesmo tempo, um uso simultâneo de um jogo baseado em texto. Tá? Mas volto a dizer, ele vai entrar em pausa, tá? Para quem quiser, tem material, eu acho que é bastante interessante. Quem for o pessoal do Twine usa essa referência, mas ele está em pausa. E aí eu vou fazer uma publicação depois que a gente tem mais ali as 4 semanas. Então essa é a semana que seria equivalente à entrega 4, que é a nossa semana 1, ou semana 4, tá? Não estou muito preocupado ali com a numeração, para que a gente consiga fazer a entrega. Volto a dizer, o que eu estou preocupado é que a gente consiga fazer a entrega de um jogo onde tem uma parte cliente, uma parte servidor, e a gente consiga aprender os conceitos da disciplina, e isso vira tarefa no Classroom, e vocês preenchem e respondem as tarefas. Mais para vocês, eu sempre vou falar isso, mais para vocês do que para mim é ver o jogo pronto, um jogo funcionando, um jogo divertido, que seja um bom entretenimento, que seja interessante. E daí vocês conseguem, mais uma vez, né, para quase sendo chato,
ver materializado o resultado de vocês ao longo de todo o semestre, certo? Então, é mais ou menos isso que vai acontecer, tá? Só para ficar claro, eu vou colocar eu vou tentar produzir menos tarefas, né? É uma coisa que eu já estou tentando fazer, ou seja, mais informação e colocar para isso. Então, já começa a trabalhar. Essa semana vai ser só de atendimento, então marque, por favor, marque atendimento comigo que eu vou atender mais de uma forma mais individualizada ou por equipe. E para a semana que vem a gente retorna o presencial, para principalmente ver a questão de código, console, navegador, etc. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só isso, só vou colocar essa publicação no Classroom para essa semana, já para vocês irem trabalhando. E, por favor, me acionem para atendimento, seja via chat ou Meet. Beleza? É isso.